Fala galera, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo aqui. Tive que passar uns dias em São Paulo, então acabou. O último vídeo que eu lancei acho que foi na terça-feira, né? A gente teve movimentações bem interessantes aí ao longo desses últimos dias, né? Nessa última semana praticamente. Teve uma notícia aí muito interessante que saiu ontem, que é a DeepSeek. Então a gente vai abordar um pouquinho sobre esse assunto também, do impacto que ela teve no mercado, né? Do que está acontecendo com essa entrada dessa nova AI aí de código aberto vindo da China, né? Então, sem muito mais delongas, vamos começar a analisar aqui, falar um pouquinho do nosso mundo cripto também, mas abordando primeiro essa notícia, né, da DeepSeek. Então tá, aqui a gente tem o gráfico do Bitcoin, mas como eu falei, vamos começar pela DeepSeek, né? O que é a DeepSeek, qual foi o impacto que ela trouxe, né? Essa notícia dela. Então a gente teve aí de ontem, de domingo principalmente, né? Essa queda que a gente teve acentuada do mercado, principalmente das bolsas americanas, elas começaram no domingo, né? Na abertura do mercados futuros. E ontem, principalmente a mídia mainstream e até agora, né? A gente tem aqui notícia do Terra, notícia do UOL às 6 horas atrás. Enfim, né? A gente tem bastante notícia, né? Ó, Big Techs dos Estados Unidos perdem 1 trilhão após a chinesa entrar, né? Ser lançada, se popularizar, etc. CNN falando que é de grátis, de código aberto. Então, assim, foi a nível mundial uma notícia assim amplamente divulgada, né? Então ela teve um impacto muito grande. E quem principalmente impactou, né? Empresas como a Nvidia, né? A Nvidia, empresas do mundo capital. A Nvidia, se não me engano, ela estava passando a Apple em termos de valor de mercado. Aqui a gente tem a Nvidia com a cotação de hoje, né? Eu sei que ele tinha chegado a passar a Apple. Então, quais são as maiores companhias né, do mundo tecnológico que estão investindo em AI? A gente tem a Nvidia, principalmente liderando esse mercado. A gente tem a Microsoft, a gente tem a Meta também, né, do Facebook. Tem da Amazon também. Enfim, a gente tem a maioria das Big Techs investindo em inteligência artificial. E com a chegada da China, com a DeepSeek, aí a gente está entrando numa corrida de inteligência artificial mais acirrada, né? Só que para essa galera aqui que estava lá no topo, como por exemplo, principalmente a Nvidia, né, com as placas de vídeo novas, eles inclusive recentemente lançaram a nova série de placas de vídeo deles, totalmente voltada para AI, com um software bem mais avançado, tanto para jogos quanto para aplicativo empresarial, né? Então, essa notícia aqui, a chegada da DeepSeek afetou diretamente eles, tá? Principalmente eles. Mas o setor inteiro, assim, ficou de alerta, né? Vendo assim, olhando mais de fora, a longo prazo, isso é bacana, tá? Vai fomentar mais o setor de inteligência artificial como um todo, as criptos também desse setor, mas óbvio, tudo depende aqui quando a gente está falando de cripto do cenário macro, né? Mas eu acho que a longo prazo isso vai ser benéfico para a gente. Mas, por exemplo, aqui, ó, vamos começar analisando a Nvidia. A Nvidia abriu ontem, né? Com uma queda de 17, 18%, né? Ela tá se recuperando um pouco hoje, mas a Nvidia, a gente está falando de uma empresa que ela vem se destacando nas bolsas americanas há muito tempo, né? Se a gente vir aqui no gráfico diário, ó, a gente vê que desde dezembro de 2022 a empresa não para de subir, né? Ou seja, as ações delas, naturalmente, independente de ter uma notícia da DeepSeek ou não, já estavam caras, né? A gente tá vendo aqui uma região de topo que o próprio preço, naturalmente, não conseguiu passar, né? Tava tendo muita dificuldade de passar esse ponto aqui, né? Bateu uma vez, tentou de novo, e aí veio a notícia, né? Um soco no estômago da empresa. Só que isso aqui para valor de mercado, gente, que nem a gente estava vendo aqui, 17% em cima de 3,7 trilhões que estava, né? Tava acima da Apple, então a gente pode arredondar aqui para um 3,8. É muito dinheiro,
né? A gente está falando aí em 3 vezes o valor da Petrobras, mais ou menos, aqui no Brasil, né? Imagina, isso aí diluir em um dia, assim, do mercado. Então, foi uma saída de capital muito grande e o que acabou levando as bolsas internacionais como um todo, né? A Nasdaq, para baixo, né? Então, a gente está vendo hoje uma recuperação dela que está bem interessante, né? Devido à natureza do que foi esse evento ontem. A gente teve aqui a gente tinha um canal aqui que tinha rompido, né? Que eu já tinha comentado dele aqui no último vídeo, né? Que seria interessante que o preço continuasse acima dessa linha aqui, né? Dessa região para continuar subindo. E com a notícia de ontem, com essa saída de capital que a gente teve do mercado, ela voltou para dentro, né? Ela deu essa agulhada aqui, né? Então, mas hoje a gente está tendo um dia que está se recuperando, então isso é bom, né? O mercado absorveu essa notícia, né? Principalmente o impacto grande foi ontem, mas hoje a gente já está vendo uma retomada, né? Enquanto continuar, e eu permaneço com essa visão, com essa minha visão, enquanto a gente permanecer acima dessa linha aqui de tendência de baixa, né? Dessa linha amarela, a gente está saudável, isso aqui é bacana. E a gente deixar um pavio desse tamanho aqui para baixo também significa uma rejeição, né? Significa que os investidores não querem que não estão querendo deixar o preço cair muito. Sempre que o preço cai bastante, já entra a força compradora, né? O pessoal aproveita essa oportunidade para comprar esses ativos, né? Ativos no geral, né? Aqui a gente está falando da bolsa como um todo. Tá, então, resumindo assim, esses últimos eventos que a gente teve, é isso. Amanhã a gente tem outro evento bem importante também que vai impactar no mercado, que é a reunião do Fed, né, do Banco Internacional Americano. O mercado está esperando a manutenção da taxa de juros que existe por lá, então a princípio vai manter igual. Vai depender muito do que o Powell falar depois. Se ele falar coisas bacanas, né, interessantes de que tem um prognóstico legal assim para os próximos meses, a gente pode ver o mercado reagindo novamente para cima, né, isso impulsionando o mercado. Então amanhã a gente vai estar mais preso ao que ele falar. Então, para o curto prazo, a gente está tendo uma recuperação bacana aqui do mercado internacional, né? Hoje já subiu aqui quase 1,5% dos 4, 5 que caiu ontem, né? A gente teve uma queda aqui de 5%. Para a Bolsa Americana, isso é bastante, né? 5% para o Bitcoin já é bastante também, mas quando a gente está falando de altcoin, né, de criptomoedas, a nossa volatilidade é infinitamente maior, né? Então, amanhã a gente tem esse evento. Sexta-feira também, se não me engano, tem o PIB americano, tá? Que também é outro evento importante. Tende a movimentar o mercado, né? A dar uma direção a curto prazo, principalmente. E é isso. Vamos dar uma analisada aqui no Bitcoin agora. No último vídeo que eu gravei, a gente estava testando essa primeira região aqui de novo depois do rompimento, né? Eu até comentei de algumas confluências que a gente tinha nesse cenário aqui. Deixa eu passar para o de uma hora que vai ficar mais fácil a gente ver. Que foi esse ponto aqui, né? Que o preço chegou aqui. A gente tinha algumas confluências. A gente tinha o retoque, o primeiro toque, né? Dessa linha de tendência de baixa. Então aqui a gente vê como o preço segurou, né? A gente tem aqui como ele serviu de resistência, né? Resistência, 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 conseguiu romper aqui, conseguiu romper e voltou aqui para testar. Então tudo que é resistência, depois que o preço consegue ganhar certo impulso, ele tende a voltar e se manter, e essa mesma linha ela vai servir como um suporte, tá? Esse é um conceito bem importante de entender, porque ele se aplica a todos os mercados, né? A qualquer gráfico. Então aqui a gente tinha essa confluência, a gente tinha a confluência do RSI também, que é algo que eu vou ao longo dos próximos vídeos falar um pouquinho mais, né? Mas principalmente no curso aí que eu tô gravando, eu tô falando bastante disso. Aqui é uma estratégia de trade, né? De tanto para te se posicionar ou para te fazer um trade de curto prazo ou médio prazo. Isso aqui o RSI, ele é um indicador para a gente que dá uma confluência a mais para te abrir a operação, né? Então aqui a gente tinha essa primeira confluência da linha de tendência de baixo que virou um suporte.
A gente tem aqui o RSI, que estava sobrevendido, ou seja, a força vendedora já tinha atuado muito, então esse indicador serve exatamente para isso, para quando o mercado está... Vamos tentar imaginar ele como se fosse um indicador de medo e ganância. Quando a gente está com ele muito embaixo, significa, né, de uma maneira mais figurada, que o pessoal está com medo, né? E quando ele está muito verde, é que a galera está muito eufórica, ou seja, comprou demais. Então, ele serve para nos dar uma certa a direção a mais, né? Quando a gente quer fazer algum tipo de operação. Então aqui a gente tinha essas confluências e eu até comentei no vídeo que eu acreditava muito que ia subir, né, nesse ponto aqui. E foi o que aconteceu, só que também eu tinha falado de uma situação que acontece bastante no mercado, que é o preço subir para pegar liquidez e iniciar um movimento de baixa, né? Um movimento baixista. Então aqui a gente teve dias bem turbulentos, né? O preço foi lá, o Bitcoin subiu, não conseguiu, fez uma nova máxima, né? 110 mil aqui. Pegou os stops do pessoal, né? Que eu comentei aqui, ó, que quem tivesse shortando aqui o mercado, né? Colocaria um stop loss aqui em cima para sair da operação e foi exatamente isso que o preço fez aqui nessa movimentação. Ele subiu até 110, ou seja, pouca coisa a mais do que 108 mil, que era o topo anterior, né? Tirou essa galera aqui que estava shortando e iniciou um movimento de baixa, né? Então aqui a gente teve uma volatilidade bem alta, né? Nesses últimos... na semana passada, né? Nesses dias aí que antecederam aqui, né, ali pelo dia 20, etc, dia 19, 20, 21, a gente teve bastante movimentação aqui. E o Bitcoin agora lateralizou, né, ele estava nesse padrão de equilíbrio aqui, né, nessa movimentação aqui, que vai, não vai, que não decide para qual lado vai, e aqui a gente tinha um padrão de equilíbrio que ele resolveu, né, ele decidiu, principalmente com a notícia de ontem, que levou o mercado americano para baixo. Novamente eu reforço, como a gente está... Como o nosso mercado, o mercado cripto, ele é correlacionado ainda ao mercado internacional, né? O que acontece no mundo afora. Então, veio a notícia da DeepSeek, levou o mercado americano para baixo, consequentemente o Bitcoin que poderia, se fosse um cenário diferente, por exemplo, sem a notícia da DeepSeek, etc., a gente poderia ter visto exatamente o movimento oposto, a gente poderia ter visto isso aqui romper para cima. Tá? Isso aqui era um padrão de equilíbrio que já vinha rolando, né? O preço ele vai afunilando, afunilando, se esticando até que ele, boom, rompe para algum lado, tá? Isso aqui é bem comum também no mercado, em qualquer tipo de ativo, né? Qualquer gráfico, qualquer coisa que exista gráfico vai ter um padrão de equilíbrio em algum momento. Então a gente teve esse padrão de equilíbrio aqui que rompeu para baixo. O Bitcoin agora ele vem tentando voltar para cima dessa linha de tendência de baixa agora aqui que eu desenhei, né? Que pertencia ao padrão de equilíbrio. Então, ou seja, agora a gente tem um range aqui que o preço vai continuar trabalhando, né? Ele precisa vencer agora aqui essa linha aqui que está servindo de resistência, né? Ó, a gente deu um toque aqui hoje nela de novo. Então, a curto prazo é possível que a gente venha aqui embaixo, fique, né, trabalhando dentro dessa cunha aqui e vá funilando para fazer um movimento parecido com esse aqui e ter um movimento de alta ou baixa, né, mais acentuado. Então, para o curto prazo, assim, está bem definido, né, do que vai acontecer. Cenário macro, a gente continua saudável, né, se a gente pegar aqui o gráfico de uma semana, a gente vê que a gente está lá no topo ainda, a gente não tem... a gente permanece totalmente saudável, a gente não voltou para dentro da cunha. Até comentei também nos últimos vídeos que para mim o que eu não gostaria de ver, né, seria o preço do Bitcoin voltar para baixo dessa região aqui, né? Ele fazer um movimento mais abrupto, né? Ele ter vindo aqui em cima e ter voltado muito forte aqui para baixo, né? E não foi isso que aconteceu. Ou seja, mesmo com a notícia bem ruim que foi para o mercado ontem da DeepSeek, que levou o mercado americano para baixo, que levou as ações da Nvidia a desvalorizar aí 17, 18% em um único dia, o nosso mercado cripto ele reagiu de uma forma bem confortável, né? Por assim dizer. Se fossem cenários diferentes, a gente teria visto uma queda muito mais alta do Bitcoin, mas muito mais alta mesmo. A gente
gente poderia ter visto aí uma queda facilmente aí, né, nesses patamares aqui, ó, de 17, 18%, algo parecido com o que teve com a própria Nvidia, né? Altcoins desvalorizando 40, 50%. Então, para o longo prazo a gente tá ok ainda, para o curto prazo está um pouco indefinido, né? É importante que não volte aqui para dentro desse range que nem eu comentei. Então, se a gente ficar trabalhando acima disso aqui, maravilha. Se a gente voltar aqui para baixo, a gente tem que ficar um pouco mais esperto, porque aí pode ter movimentações para vir buscar os 75, 85. A gente não sabe ainda, mas ainda assim vai configurar uma tendência de alta. Então o momento agora é de acumulação, né? Principalmente de altcoins, né? A gente ainda não teve a dominância do Bitcoin aqui, que é algo que eu falo bastante também, ó. A gente tinha um padrão de equilíbrio aqui, ele até rompeu para cima, né? Isso faz com que o mercado de altcoins sofra um pouco mais, mas no longo prazo, eu não acredito que isso aqui vá continuar subindo muito mais, né? Ainda não chegou a voltar para dentro desse canal, né? Dessa cunha que vem lá de trás, né? Então, a gente ainda permanece dentro de um range aqui tolerável, né? E a gente realmente vai ter out-season explosiva quando a gente perder essa região aqui de 54, 55%, né? A out-season explosiva de novo, de a gente ver acelerações imensas de fazer 10, 20, 30 vezes nas altcoins, vão ser quando isso acontecer. Ou seja, olhando isso aqui graficamente, não me parece que vai ser amanhã, nem depois de amanhã, nem semana que vem, né? Eu acho que aqui a gente vai ficar, na minha humilde opinião, a gente vai ficar consolidando aqui mais um tempo até que a dominância caia, né? A gente precisa ver uma movimentação do Bitcoin mais abrupta, né? Que chega até os 115, 120, né? Até para a dominância até subir mais um pouco mesmo, para depois ela descer, né? Fazer esse movimento de queda que vai acelerar a valorização das altcoins, né? Então, por hoje é isso, pessoal. Eu tô gravando um vídeo também sobre meme coins, né? Falando um overall assim do setor, né? O que eu acho, que é interessante, falando um pouquinho da moeda do Trump também, que já desvalorizou bastante, né? Ela chegou a um pico de $80 aí. Vou colocar ela aqui, pra gente ver. Vou botar num tempo gráfico melhor aqui. Ó, que a moeda do Trump teve aquele baita hype, chegou a $80 praticamente, $77 aqui e agora tá valendo 28, né? Ou seja, já desvalorizou aí, isso que aqui o gráfico não tá nem pegando a primeira valorização dela, ela começou, se não me engano, a 3 ou a $6 em algumas corretoras. Esse gráfico mostra de 26, começando em 26, né, que é o gráfico da Binance. Então, assim, né, o que eu acho dela? Será que já está interessante de comprar ela de novo? Enfim, então eu estou gravando um vídeo específico sobre meme coins, né? E aí eu vou abordar também um pouquinho da do Trump, tá? Mas por hoje é isso, galera. Obrigadão aí, até a próxima.